Neste domingo, por todo o mundo, decorre a coleta Pró Terra Santa. As ofertas são um auxílio que, há séculos, se destina aos cristãos do Médio Oriente. Em colaboração com o Christian Media Center do Comissariado da Terra Santa, 70x7 convida hoje a conhecer 800 anos de história da presença franciscana nos lugares santos. A pandemia impediu este gesto de solidariedade que costuma acontecer em cada Sexta-feira Santa. Por este motivo, o Papa Francisco acolheu o pedido de transferência para o dia 13 de setembro deste gesto de partilha que envolve toda a Igreja. Por que 13 de setembro? Porque é o domingo que mais se aproxima da festa de exaltação da Santa Cruz, que aqui em Jerusalém celebramos com particular solenidade para recordar até que ponto chegou o amor do Filho de Deus por nós, até dar a vida na cruz para a nossa salvação, para nos reconciliar como Pai e entre nós, fazer nascer uma nova humanidade fundamentada na solidariedade e no amor. Há 8 séculos que os franciscanos estão presentes na Terra Santa, apostados em cuidar dos lugares ligados à vida de Cristo, mas principalmente a zelar pela comunidade cristã na terra de Jesus. Preservare la storia, custodire la storia, vuol dire custodire la memoria. Il nostro è un tempo che vive molto nel presente e quindi spesso le persone, le scelte che le persone fanno, le stesse anche comunità, gli stessi popoli e nazioni, e anche il poter progettare un futuro. La memoria, la storia, le radici sono fondamentali. História, raízes, memória, as da custódia da Terra Santa remontam há mais de 800 anos, quando São Francisco de Assis enviou seus frades para estabelecer a província de Além-Mar. Pouco depois, eles mesmos receberiam um mandato claro: guardar, em nome da Igreja Católica, os lugares santos, testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus. Noi abbiamo all'interno dell'archivio dei documenti molto preziosi, bolle papali, compresa la bolla del 1342 con cui Papa Clemente VI. Per noi questo ha un valore duplice: da un lato ha il valore di ricordare la nostra storia e dall'altro ha anche un valore molto concreto di poter poi documentare la nostra presenza, qualche volta anche quando ci sono dei contenziosi che richiedono di poter esibire dei documenti che dimostrano il perché siamo qui. Um dos momentos-chave desta longa história é o encontro, em 1219, entre São Francisco e o sultão do Egito, Al-Malek Al-Kamel, em Damieta, no delta do Nilo. Numa época marcada pela Quinta Cruzada e toda a carga de violência, este diálogo pacífico entre dois mundos moldou profundamente o estilo dos frades da custódia. Le indicazioni che Francesco dà sono successive all'incontro con il sultano, e soprattutto quella prima parte dove dice di non fare liti o dispute e di essere a servizio di tutti con una identità cristiana chiara. Ecco, mi pare che sia l'indicazione che per noi nel corso di questi 8 secoli ha fatto veramente da linea guida. A descoberta da Terra Santa e a realidade das peregrinações tem sido aprofundada pelo franciscano português Padre João Lourenço, que tem unido o ensino universitário da Sagrada Escritura com itinerários de estudo realizados nestes lugares históricos que tocaram São Francisco. São Francisco tinha uma teologia muito interessante. Não era uma teologia especulativa, era uma teologia que podíamos chamar vivencial. Reproduzir em si aquilo que eram os passos mais, ou aquilo que foram os passos mais significativos da vida de Jesus. E uma dessas preocupações teológicas era fazer a aproximação à realidade existencial, e era também a Terra Santa. Portanto, ele próprio
quis ir à Terra Santa, fazer de mediador numa das cruzadas, indo a Damieta encontrar-se com o sultão e procurar construir uma paz que fosse feita a partir do encontro, do diálogo e da proximidade, eu diria quase uma proximidade de empatia, e não impor uma paz através de armas de guerra, etc., como era aquela a política dos cruzados e dos países europeus. A educação e o crescimento das novas gerações são alguns dos campos aos quais a Custódia da Terra Santa dedica maior atenção. Uma atividade diária que se concretiza nas 15 escolas que dirige em 5 países, frequentadas por 11.000 alunos e 1.100 professores. As escolas são instrumentos fundamentais para garantir à população local a possibilidade de acesso à formação cristã que, de outra forma, seria impossível neste contexto. Mas, ao mesmo tempo, são lugares nos quais se experimenta o encontro entre alunos e professores de outras religiões e diferentes identidades cristãs. In molte delle nostre scuole c'è una forte componente musulmana, eppure si riesce a condividere, a vivere insieme con i cristiani delle altre confessioni. Facciamo insieme l'ora di religione ed è un'ora di religione cristiana, da una prospettiva potremmo dire ecumenica. في تعايش وفي حوار مسكوني جميل جدا، وهذا هو التعايش احنا بنحققه كل يوم عملي. Cuidar com amor especial, em que os franciscanos não esquecem os alunos com necessidades especiais. Eles são acolhidos nestas escolas para que possam superar dificuldades e devolver um sorriso aos seus rostos. A pandemia do coronavírus não conseguiu impedir a atividade educativa franciscana. Através da educação à distância, os professores conseguiram transpor as barreiras do medo e de forma competente continuaram as aulas com os alunos, obtendo resultados muito satisfatórios. As escolas Terra Santa cobrem todos os níveis de ensino, do jardim de infância até ao ensino superior. مصلحة أولادنا في مصلحة بناتنا وهيك فعلا بنشعر إنه صرنا مدرسة واحدة ويجب أن يكونوا من أحسن المدارس الموجودة في الأرض. احنا مرات كتيرة بناخد الطالب من هو عنده 3 سنين وبنمشي معاه لغاية ما بيخلص الجامعة. احنا عندنا كمان منح دراسية كتيرة جدا. أنا خلصت دراستي خلال هذيك السنين، درست سايكولوجي بالجامعة O objetivo é, claro, permitir que os cristãos locais estudem na sua própria terra e assim evitar que saiam do país para o exterior para se formar, com o risco de depois já não voltarem. Todos os anos é concedido um total de 500 bolsas, mantidas por 2 programas diferentes que cobrem a totalidade ou parte das despesas escolares. O público-alvo são os alunos com baixos rendimentos familiares e que mantêm uma média elevada nas suas classificações. In the field of law, medicine, accounting, engineering, and when you see these young people who become professional people and are so thankful to the Franciscan custody, it just gives a joy within one's heart. صراحة في كتير شباب عنا عم تستاء من الوضع الحالي وبتحب تسافر برية البلد عشان تلاقي فرص أحسن. بحب أضل بالأرض اللي عاش فيها المسيح، بحب أضل هون. يعني إذا نحن كل المسيحية تركنا هون ما راح يضل حدا موجود. It's extremely important for all of us to realize that if we want to keep the Christians here, we have to provide them with motivation and incentives, and that motivation and incentives comes through a college education. Tra le scuole, ad esempio, ce n'è una che ha una particolarità, la scuola di musica, il Magnificat, che ha la particolarità di vedere insieme ebrei, cristiani e musulmani. E questo ancora di più, diciamo, aiuta a capire il valore che hanno non semplicemente le scuole, ma anche le arti. E attraverso quella che Papa Giovanni Paolo II chiamava la via della bellezza, la via dell'arte, si arrivano a condividere valori e si arriva anche a fare insieme qualcosa di molto bello. Is a big project of the Custody of Holy Land and is a school open to everybody.
The majority of students are Christians, but we have also Muslim, Jews, and we have the big hope to create a generation of musicians that they have no limits. O que falta muito na Terra Santa ainda hoje é o diálogo vivencial, existencial, para superar os fanatismos de determinados grupos. E isso faz também nestes colégios, além das instituições de assistência social. Isso é muito suportado, ou é grandemente suportado, para não dizer quase exclusivamente suportado, pelos contributos, pela generosidade dos crentes um bocadinho de todo o mundo, principalmente nas ofertas solenes que se fazem para esse dia na Terra Santa, que este ano será no dia 13 de setembro devido à pandemia. Haverá na igreja exatamente a coleta das celebrações, os ofertórios das celebrações desse dia vão para a Terra Santa. Para quê? Não é para os frades estarem lá, é para apoiar as instituições através das quais os frades exercem, os franciscanos exercem o seu ministério pastoral, vivencial, de apoio aos locais e de apoio e de manutenção dos lugares santos, para que os que vêm de fora possam beneficiar dessa mais-valia. As pedras e as pessoas, o azeite e a casa e a gratidão em virtude da missão dos frades franciscanos. Se em meados do século passado a Custódia da Terra Santa oferecia pão e azeite como ajuda cotidiana nas suas paróquias, hoje, por conta das diferentes necessidades da população, fornecer alojamento ou uma habitação para uma vida digna tornou-se um meio de manter viva a presença cristã na Terra Santa. هذا البيت روحي وحياتي لأنه هذا البيت يعني لسه تشوف بقيته أنت إنه ولا ممكن أتركه. قديش موسى قال لي ماما تعالي اقعدي جنبي، قلت له ماما أنا هذا البيت ما بتكلم. A Custódia da Terra Santa oferece mais de 582 casas em Jerusalém, distribuídas dentro e ao redor da cidade antiga. Também 72 casas em Belém, abrigando cerca de 2.050 pessoas. Até ao momento são mais de 700 os pedidos de habitação, dos quais pelo menos 250 são urgentes. Os frades franciscanos na Terra Santa não se limitam apenas a guardar e conservar as pedras desses lugares, mas também cuidam das pedras vivas, isto é, dos cristãos locais e especialmente daqueles que se encontram em condições difíceis. Um exemplo desse compromisso é representado pela Casa da Criança de Belém, fundada em 2007, que hoje acolhe mais de 24 crianças e adolescentes que se encontram em condições particulares de vulnerabilidade social. أبوي كان عيان ومعاه مشاكل وهيك وبشتغلش والحمد لله أمي صارت تشتغل وإنه الدار يعني مش ملازمتنا إنه ديكا. Os frades franciscanos vivem e trabalham em alguns dos contextos de crise mais difíceis do mundo, como a Síria. A Custódia da Terra Santa também está presente aqui, onde é ainda mais forte o empenho para estar junto da população, em particular a cristã, atingida pela guerra e por uma grave crise económica, pelas perseguições e pelas dificuldades de ser minoria que levam centenas de milhares de pessoas a fugir. Bisogna mettere in conto anche il dare la vita. I frati lungo la storia l'hanno fatto in tanti modi, l'hanno fatto restando quando c'erano momenti duri di persecuzione, l'hanno fatto restando quando c'erano momenti di pandemia come quelli di peste e di colera. Adesso è un altro momento difficile perché appunto per chi sta in Siria al problema della guerra e della crisi economica si assomma anche il problema della pandemia. A falta de um bem essencial como uma casa para morar afetou nas últimas semanas a capital libanesa, Beirute, onde a terrível explosão de agosto que destruiu a área ao redor do porto gerou 300 mil desalojados. A Custódia, presente no Líbano, com 4 conventos, está a fazer o possível para dar a sua própria contribuição ativa à reconstrução. Na Síria, desde 2017,
a custódia ajuda a população local a reconstruir ou restaurar as casas atingidas pela longa guerra iniciada em 2011. Uma ação em curso em pequenas cidades por meio dos párocos e em particular em Alepo, em colaboração com a Associação Pro Terra Santa. São já 700 as casas reconstruídas. راح البيت كلياته ما ضل منه شيء يعني ما طلعنا شيء من البيت طاول نحملنا حالنا ورحنا استأجرنا وبركنا ما طلعنا شيء من البيت طاول البيت كلياته لأنه راح. We are at home when the wall fall down. It was 1 p.m. It was Friday. It was Friday. 2013, right? 2013, yes. We ran away the house. Yes, I am very happy today. Yes, I am very happy. Thank you. Mas a primeira e fundamental missão dos franciscanos permanece sempre a mesma: guardar os lugares santos. São 80 os santuários presentes nas atuais fronteiras de Israel, Palestina, Giordânia e Síria. E noi dobbiamo sempre ricordare quello che è il mandato di Papa Clemente VI nel 1342, che ci chiede di stare nei santuari, di dimorare nei santuari. Do Monte Nebo, lugar onde Moisés contemplou a terra prometida, aos santuários da vida, paixão e morte de Jesus, Jerusalém é considerada o coração da Terra Santa. No Monte das Oliveiras, os santuários da paixão, o pranto e o lamento de Jesus sobre Jerusalém são celebrados na Igreja Dominus Flevit, que oferece uma das vistas mais significativas da Cidade Santa. Poucos metros abaixo, ao lado do Jardim das Oliveiras, está a Basílica do Getsemane, lugar da agonia de Jesus na Sexta-feira Santa, antes de ser preso. Dentro das muralhas de Jerusalém, os peregrinos percorrem as 14 estações da Via Sacra, uma prática iniciada pelos franciscanos em 1600 e que se repete todas as sextas-feiras até hoje. Mas, para os cristãos, o coração de Jerusalém é a Basílica do Santo Sepulcro, lugar do Calvário e do túmulo de Cristo. A abertura da Basílica acontece bem cedo, às 4 da manhã. As 3 comunidades cristãs, por ela responsáveis, a católica ou latina, representada pelos frades franciscanos, os ortodoxos gregos e os arménios, juntas abrem as suas grandes portas e dia e noite celebram alternadamente nas diferentes partes da igreja e nos espaços comuns, como o túmulo e o Calvário. No entanto, depois de anos de forte crescimento, em 2020, o número de peregrinos reduziu-se a 0 devido à propagação do coronavírus e o consequente encerramento das fronteiras. Não se encontram grupos de peregrinos em toda a Terra Santa. Já não há as longas filas para visitar os santuários, que por muito tempo permaneceram fechados aos fiéis e que agora estão quase vazios, tal como as ruas das cidades. Infatti la speranza ci ha accompagnato sempre, ripeto. Nonostante la porta fosse chiusa, la speranza di aprirla, di ricevere nuovamente i cristiani, di mostrare i santi luoghi, di portarli addirittura noi stessi all'interno. Questa speranza rimane tra noi frati, tra noi cristiani. Ovviamente, essendo prudenti, come il Signore ogni tanto ce lo raccomanda, la speranza dovrà essere arricchita in sé attraverso il tempo. A pagar pelas consequências da pandemia está também a rede das Casas Novas, que são geridas pela custódia e que foram criadas para acolher o número crescente de peregrinos que se verificava nas últimas décadas. Casa Nova, la casa per i pellegrini. La Casa Nova è il posto preferito per tutti i pellegrini che vengono a visitare la Terra Santa, i luoghi santi. Abbiamo Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Tiberiade, Tabor, Ain Kerem, tutti questi Casa Nove per i pellegrini che vengono qua. Uma boa estrutura de recepção, quartos equipados, restaurantes, as instalações da Casa Nova de Nazaré e as demais
sempre ofereceram serviços de boa qualidade aos peregrinos. Após o dia 11 de março, devido à pandemia, ficaram totalmente vazias. Quello che significa che non ci sono state entrate per la Casa Nova né per le opere della custodia né per sostenere i santuari, ma soprattutto non ci sono state più entrate per i lavoratori di Casa Nova. Quest'anno dovevano venire tantissima gente, avevamo tutti i mesi overbooking, però purtroppo a marzo abbiamo dovuto chiudere per via del coronavirus e fino adesso la casa è chiusa, non abbiamo lavorato per niente. È chiaro che la struttura non può essere abbandonata, deve essere mantenuta, deve essere ogni giorno pulita e via dicendo questa ordinaria manutenzione che dobbiamo sempre fare. Este espírito de solidariedade e partilha para com a Terra Santa também se vive neste lugar do Seminário Franciscano da Luz, em Portugal. Aqui funciona o Comissariado da Terra Santa, que traz até nós esta realidade geograficamente mais distante. Este espaço é o espaço dedicado ao Comissariado da Terra Santa, em Portugal, aqui no Largo da Luz. É um espaço onde nós recebemos as pessoas que vêm contactar connosco para ter informações sobre a Terra Santa, sobre as peregrinações. Vêm aqui para adquirir também alguns destes objetos em madrepérola ou em madeira de oliveira. Todos estes objetos são originais, que vêm da Terra Santa, que com as peregrinações nós costumamos trazer. E é aqui que nós recebemos as pessoas e fazemos a nossa divulgação da Terra Santa através de todos os meios que temos. São um modo de subsistência para grandes famílias de cristãos, porque quase todos os que fazem isto são oficinas cristãs de Belém. E é uma ajuda para a subsistência deles, até porque agora com estes temas, com estas preocupações deste vírus que anda por aí, eles estão com muita dificuldade, de facto, e até o Custódio da Terra Santa pediu o empenho dos comissariados, todo o mundo, para mandar para lá e fazer alguma divulgação mais forte para que as ajudas possam lá chegar. O prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais acompanha com grande proximidade a situação dos cristãos nesta região do mundo. O seu apelo envolve os cristãos de todo o mundo no cuidado pelos seus irmãos da Terra Santa. Di questo terribile flagello non usciremo se non con la solidarietà. E quindi qui la generosità del povero, dell'umile, del ricco, di tutti che danno quello che possono dare per la sopravvivenza di Gesù, che tutti abbiamo potuto vivere con il nostro pellegrinaggio fisico in Terra Santa, ma che oggi, dovuto a queste circostanze, si trasforma in un pellegrinaggio della preghiera, dello spirito dell'invocazione e della generosità per contribuire a tutti i luoghi santi della Terra Santa e a tutti i bisogni dei nostri confratelli della terra di Gesù. A terra de Jesus, os lugares santos, são também o lugar de vida para uma comunidade cristã que, apesar de minoritária, é ali agente de diálogo e construção de uma sociedade mais tolerante e plural. Esta coleta mundial é partilha e envolvimento num cristianismo que não é de pedras, mas de pessoas e de vida.